Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Bem-vinda a esse tempo de reflexão diante de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Celebramos nesse domingo a Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a confirmação última de sua obra redentora. Sua morte em nosso lugar tornou nula a nossa condenação. Ele carregou nossa culpa. Ao ressuscitar, proclama o fim da morte e a expectativa de uma vida eterna. Quero convidar você a orar nesse domingo de Páscoa, na presença desse que ressuscitou. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, mas também, Senhor, por nossa vida como um todo e pela tua redenção. Porque o Senhor, em amor, veio a nós, deu a vida por nós e com autoridade retomou a sua própria vida, ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que tu possas nos conduzir nesse tempo de reflexão, possas falar ao nosso coração e conduzir nossas vidas. Assim oramos, assim pedimos, em Cristo. Amém. A Páscoa é central em nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria um simples homem, muito sábio, sim, com ensinamentos preciosos, mas a sua morte não poderia satisfazer a justiça divina. A ressurreição atesta seu poder e sua divindade. Ele é realmente o Filho de Deus, o prometido, e com sua vida trouxe a paz. Portanto, agora, diz o texto bíblico, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você, a lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Com essas palavras, o apóstolo Paulo anuncia aos cristãos de Roma a salvação. No verso 11, ele continua: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita em vocês. A ressurreição de Jesus é anúncio de vida. Ele dá sentido à nossa existência aqui e agora. Nos dá também uma perspectiva maior e eterna. Agradeça a Deus, porque Ele perdoou seus pecados, libertou da condenação e concedeu vida. Vida pelo seu Espírito, vida eterna. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, nossa eterna amanhã, porque Ele vive, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está
de sua proteção, nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, nosso eterno amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais só, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo estás, eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, nosso eterno amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Celebrar a Páscoa é celebrar a eternidade. Quando perdemos essa dimensão maior, a fé murcha. A ressurreição é parte central dos ensinamentos de Jesus. A ressurreição é anúncio de esperança, de nova perspectiva de vida. Nossa existência não se limita aos breves anos dessa existência. A morte não é o ponto final. A ressurreição de Jesus não pode ser reduzida a uma mensagem de esperança para esta vida apenas. Isso esvaziaria a mensagem do seu poder maior. Já nos primeiros anos do cristianismo, pouco depois da morte e da ressurreição de Jesus, algumas pessoas tentavam diminuir essa importância da ressurreição. Diziam que Jesus não ressuscitou de fato. Alguns alegavam que ele continuava vivo no coração daqueles que creem. O apóstolo Paulo responde assim a essas pessoas: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, Cristo então não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Para o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, então nossos pecados não foram perdoados. A ressurreição é vista por ele como a comprovação de que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do Filho em nosso favor. Ao mesmo tempo, a ressurreição é a materialização do que esse perdão nos concede. Ele nos concede vitória sobre a morte e vida eterna. Perdão e ressurreição estão, portanto, unidos, são faces de uma mesma mensagem. O assunto da ressurreição é abordado não apenas pelo apóstolo Paulo, mas de forma muito recorrente nas passagens dos evangelhos. Além dos ensinos de Jesus sobre o assunto, os evangelhos narram que Jesus ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério terreno. A filha de Jairo, que o registro encontramos em Marcos capítulo 5, a filha da viúva de Naim, registrado em Lucas capítulo 7, e o amigo de Jesus chamado Lázaro, texto que encontramos no livro de João capítulo 11. A respeito desse último episódio, queremos refletir hoje.
Vamos ler. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. O evangelista João expõe de forma bastante clara a amizade de Jesus com os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria são citadas também nos outros evangelhos, nos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lázaro é omitido. Alguns estudiosos defendem a ideia de que os evangelistas decidiram omitir Lázaro de seus registros como uma forma de protegê-lo. A história da ressurreição de Lázaro gerou uma grande repercussão. João registra, inclusive, que os líderes religiosos judeus que se opunham a Jesus estavam decididos a matar Lázaro. Ele passou a ser uma pessoa perseguida, especialmente depois da morte e da ressurreição do próprio Jesus. Lázaro era uma prova viva da autoridade de Jesus sobre a morte. João é o último dos evangelhos a ser escrito e, portanto, é possível que ou os líderes religiosos judeus já tivessem esquecido de Lázaro, ou talvez ele já tenha falecido a essa altura da história. João, então, tem a liberdade de incluir Lázaro no seu relato. Quando Jesus ouviu isso, disse, assim segue o texto: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá. Depois de 2 dias. 2 dias, Jesus espera. E então decide visitar Lázaro, que está doente. A observação dos discípulos a respeito do apedrejamento refere-se aqui à história registrada no capítulo anterior do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém naquela ocasião e afirmou ser o Filho de Deus. E disse ter poder para dar vida eterna aos seus seguidores. Os líderes judeus, então, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque entendiam isso como uma blasfêmia. Como um simples homem poderia dizer tais coisas? A tensão é crescente. A cada página do Evangelho, os discípulos estão preocupados. O lugar em que estavam agora, enquanto estão ali reunidos, no lugar onde eles recebem as notícias de Marta e Maria, ficava um tanto distante de Jerusalém, aproximadamente uns 60 quilômetros. Era um lugar remoto, às margens do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, lugar onde também João Batista realizava os seus batismos. Jesus, então, esclarece aos seus discípulos que Lázaro morreu e que é necessário, sim, fazer a viagem até Betânia. Betânia, que ficava próxima a Jerusalém, Betânia, a cidade onde residiam Marta, Maria e Lázaro. Vamos ler o texto. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Maria e Marta pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. As convicções de Marta são muito claras. Ela crê que Jesus tem o poder para impedir que a doença de Lázaro o levasse à morte. Ela crê na ressurreição no último dia. Crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, mas Jesus a desafia. Jesus a convida a crer que ele, Jesus, pode vencer a própria morte. Marta retorna para casa, avisa Maria que Jesus havia chegado. Maria então se levanta de imediato e vai ao encontro de Jesus. O texto diz que Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sabe o que está prestes a fazer. Ainda assim, a dor das pessoas que ele ama, a perda do amigo, o fazem chorar de angústia. Jesus sentiu-se novamente indignado, diz o texto, quando ele chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas, deixem-no ir. A ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, ao ressuscitar Lázaro, Jesus anuncia mais uma vez a sua autoridade sobre a morte. É um anúncio também da sua própria ressurreição que aconteceria mais adiante. O poder de Deus, que a tudo dá vida, age em Jesus e por meio dele. A morte não pode detê-lo, não pode vencê-lo. E pela fé nele, pertencemos a um povo que entende a vida numa perspectiva eterna. A fé na vida eterna dada por Jesus impacta diretamente nossa forma de viver. Entendemos a existência como parte de algo muito maior. Entendemos que Deus conduz a história a partir da sua própria perspectiva. Nossas vidas, então, fazem parte dessa grande história de Deus nesse mundo. A ressurreição conecta a criação com a redenção futura. Nossa forma de olhar as dificuldades também é impactada pela ressurreição de Jesus. As dores e o sofrimento dessa vida são transformados por essa perspectiva maior. Também nossa busca por satisfação, por realização, é moldada pela expectativa eterna. A vida passa, as dificuldades passam, os tesouros desse mundo ficam para trás. Nosso olhar é elevado, nosso olhar está na eternidade. Por isso podemos viver com toda a intensidade.
A esperança que temos nos dá coragem, nos dá perseverança. É uma esperança que também nos consola quando cansamos, quando tropeçamos. Podemos amar, podemos servir, podemos investir nossos dias para abençoar. Vivemos o hoje com a certeza da ressurreição no último dia, como disse Maria. Vivemos o hoje com a expectativa do que Jesus está fazendo, do que Ele quer fazer. Quando Ele demora, confiamos em seus planos. Quando Ele não impede a morte, então nos lembramos da ressurreição. A esperança em Cristo encarna em nossa existência, dá sentido e uma perspectiva que não depende das circunstâncias. Pertencer a Cristo não significa ausência de luto ou dor. Significa, sim, presença de Deus em meio a luto e dor. A esperança em Cristo amplia nosso horizonte, nos faz viver hoje, vendo além de hoje. Cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Como ensinou o apóstolo Paulo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ele é o primeiro que retoma a vida. E, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sua ressurreição é a confirmação do perdão dos nossos pecados. É a certeza da sua presença amorosa, cotidiana em nossa vida. É um chamado a viver. Ele nos liberta para vivermos de fato e morrermos em paz. Porque a morte não tem mais a última palavra. A última palavra é de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, Ele diz. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor, nós queremos celebrar essa Páscoa com a alegria, com a expectativa, com a confiança renovada de que a nossa vida não se resume aos dias que passamos aqui nesse mundo. Que o Senhor nos convida a olhar numa perspectiva maior. Nós queremos celebrar essa Páscoa lembrando da verdade, da realidade da ressurreição, de que o Senhor ressuscitou a Lázaro, que o Senhor retomou a própria vida, que o Senhor tem poder para ressuscitar todos aqueles que confiam em Ti no último dia. Nós queremos celebrar mais essa Páscoa com essa esperança renovada em nós, para que possamos viver com intensidade os dias que o Senhor nos concede, descansados na Tua promessa, que vai muito além. Assim oramos, assim celebramos, assim confiamos em Cristo. Amém. Queremos convidar você a participar do curso Alfa, uma oportunidade para explorar as bases da fé cristã e conversar com outras pessoas a respeito do sentido da vida, sem julgamentos, com liberdade para fazer qualquer pergunta. O curso Alfa vai te auxiliar a encontrar respostas para as grandes questões da vida. Começa no dia 9 de abril, os encontros serão nas quintas-feiras, às 19h30, às 21h15. Você é convidado, faça sua inscrição pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Você é convidado também a contribuir com nossa comunidade. Você pode contribuir orando, você pode contribuir servindo, se envolvendo com algum ministério, servindo e também ofertando financeiramente. Se esse for o seu desejo, então oferte por meio dessa chave Pix que você vê na tela. Nossa gratidão a todos que já têm contribuído de alguma maneira e assim essa palavra da ressurreição pode alcançar mais e mais corações. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma feliz Páscoa com sua família, com as pessoas que você ama, na lembrança de que essa vida, por mais que ela possa ter suas alegrias e por mais difíceis que possam ser as dificuldades, ela é apenas um tempo. Nossa perspectiva é eterna. Feliz Páscoa!